E aí, turma, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje resolveremos os exercícios da semana 3 do PET volume 3. Então vamos lá? No primeiro exercício fala o seguinte: o leite materno é um alimento rico em substâncias orgânicas, tais como proteínas, gorduras, açúcares e em substâncias minerais, como fosfato de cálcio. Esses compostos têm como característica principal as ligações covalentes na formação de suas moléculas, enquanto o mineral apresenta também a ligação iônica. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o conceito de ligação covalente. Letra A. A ligação ocorre somente em compostos orgânicos? Não, turma. A ligação covalente ela não ocorre somente em compostos orgânicos, que são aqueles compostos formados principalmente por carbono e hidrogênio. Letra B. A ligação covalente se faz por transferência de elétrons? Não, né, turma? Ligação covalente é compartilhamento de elétrons. Letra C. A ligação covalente ocorre através da transferência de elétrons entre metais? Também não. Letra D. A ligação covalente se faz pelo compartilhamento de elétrons entre metais? Com certeza não, né, turma? Ligação covalente envolve o compartilhamento de elétrons entre ametais ou de um ametal com o hidrogênio, que é o que está falando a letra E. A letra E vai estar falando, ó, a ligação covalente se faz através do compartilhamento de elétrons entre ametais e entre ametais e hidrogênio. Certinho, turma. Essa é a definição de ligação covalente. Bora então para a questão 2. Na questão 2 fala o seguinte: o dióxido de carbono, CO2, é um gás essencial no globo terrestre. Sem a presença desse gás, o globo seria gelado e vazio. Porém, quando esse gás é inalado, em concentração superior a 10%, pode levar o indivíduo à morte por asfixia. Esse gás apresenta em sua molécula o número de elétrons compartilhados igual a... Aí, turma, o exercício apresentou para a gente o número atômico do carbono e apresentou para a gente o número atômico do oxigênio. Através do número atômico, a gente consegue determinar o quê? A gente consegue determinar, galera, o número de elétrons na camada de valência. Como que a gente faz isso? A gente faz através da distribuição eletrônica. Vocês não precisariam estar fazendo a distribuição eletrônica, porque se vocês olharem na tabela periódica, o carbono ele pertence ao grupo 14. Se ele está no grupo 14, isso indica que ele tem 4 elétrons na camada de valência, enquanto o oxigênio pertence ao grupo 16. Então, ele vai apresentar 6 elétrons na camada de valência. Mas fazendo a distribuição aí, vocês vão encontrar que o carbono ele apresenta 2 elétrons na camada K e 6 elétrons na camada L, que é a camada de valência. Enquanto o oxigênio, por apresentar número atômico igual a 8, vai estar apresentando 8 elétrons, que vão estar distribuídos 2 na camada K e 6 na camada L, que é a camada de valência. Então, observem que o carbono ele tem 4 elétrons, então ele vai precisar de mais 4 para se estabilizar, enquanto o oxigênio tem 6. Então, o oxigênio ele vai precisar de 2 elétrons para se estabilizar, certinho? Então, turma, é muito importante que vocês observem essa fórmula molecular aqui e identifiquem quantos átomos de cada elemento químico tem na molécula de CO2. Então, ó, se tem somente C, isso indica que só tem um átomo de carbono. Depois, tem O e no índice do O tem o número 2. Isso indica que são 2 átomos de oxigênio, certo? Então, a molécula de CO2 é formada por um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio, ok? Agora, vocês vão precisar desenhar a fórmula de Lewis. Através da fórmula de Lewis, vocês vão conseguir identificar o número de elétrons compartilhados, que é o que o exercício quer que a gente fale, certo? Lembrando que na fórmula de Lewis, a gente representa os elétrons da camada de valência, ou seja, a camada mais externa do átomo. Então, a gente viu que o carbono ele tem 6 elétrons. Então, vocês vão desenhar aí 6 elétrons não, na verdade 4 elétrons na camada de valência, certo? Então, vocês vão representar aí o carbono com 4 elétrons na camada de valência.
E vai ter 2 oxigênios que vão estar ligados a esse carbono, certo? Cada oxigênio, a gente viu aqui, que vai ter 6 elétrons na camada de valência. Então, o carbono ele vai estar compartilhando com o oxigênio 2 elétrons da sua camada de valência, enquanto o oxigênio ele vai estar compartilhando com o carbono 2 elétrons também da sua camada de valência. Certo, turma? Então, vamos ver se o carbono vai ficar com 8 elétrons. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficou com 8 elétrons, turma. Então, estabilizou. Vamos ver se o oxigênio também ficou com 8 elétrons. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sim, turma. Ambos os oxigênios ficaram com 8 elétrons na camada de valência. Então, estabilizaram. Certo? Então, agora, a gente já consegue estar respondendo o que o exercício pediu. Qual que é o número de elétrons compartilhados na molécula? São quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons compartilhados. Concorda comigo? Então, alternativa correta da questão 2, letra A. Questão 3. Que tipo de informações as fórmulas molecular e estrutural nos fornecem? Turma, a fórmula molecular ela vai indicar para a gente somente a quantidade de átomos de cada elemento químico que vai estar ali na molécula, certo? Por exemplo, aqui na fórmula do C4H10, que é o butano. Essa é a fórmula molecular do butano, que indica para a gente que essa molécula é formada por 4 átomos de carbono e 10 átomos de hidrogênio, certinho? E a fórmula estrutural? Aqui falando sobre a fórmula estrutural plana. A fórmula estrutural plana, pessoal, ela vai fornecer para a gente as ligações que os elementos químicos vão estar fazendo ali na molécula, certo? Então, por exemplo, aqui tem a fórmula estrutural do etanol. Lembrando, turma, que cada traço na fórmula estrutural representa um par de elétrons, certo? Então, esse traço aqui representa 2 elétrons, esse traço 2 elétrons, 2, 2, 2 e assim, todos os traços na fórmula estrutural vão estar indicando 2 elétrons envolvidos ali, certinho? Questão 4. Explique como ocorre a ligação covalente e ligação iônica na interação núcleo-eletrosfera. Turma, a ligação covalente ela envolve a transferência de elétrons. Ela vai acontecer com um átomo de um elemento que vai estar apresentando baixa eletronegatividade com outro átomo de outro elemento que vai apresentar alta eletronegatividade. Quem apresenta baixa eletronegatividade perde elétrons. Quem tem alta eletronegatividade ganha elétrons. Devido a essa característica, turma, a ligação iônica ela vai ser polar. Por que ela vai ser polar? Porque vai ter um átomo que vai ter uma maior nuvem eletrônica, que vai ser o átomo mais eletronegativo, porque ele vai estar recebendo elétrons. Enquanto quem perdeu elétrons vai ter uma nuvem eletrônica pequena. Ali vai ser, então, o polo positivo. Por haver essa diferenciação de polos, a ligação iônica é considerada polar. E a ligação covalente? A ligação covalente, a gente viu que envolve o compartilhamento de elétrons da camada de valência. E esse tipo de ligação vai acontecer entre átomos que apresentam altas eletronegatividades quando a gente compara com os metais. A ligação covalente, pessoal, ela pode ser apolar ou polar. Ela vai ser apolar quando não houver diferença de eletronegatividade, ou seja, quando tiver átomos iguais se ligando. Então, sempre que vocês notarem que tem átomos iguais se ligando, não tem diferença de eletronegatividade, então a ligação é apolar. Mas e se tiver átomos diferentes? Se tiver átomos diferentes, pessoal, vai ter o átomo que vai ficar com uma maior nuvem eletrônica, que vai ser aquele mais eletronegativo, e o outro átomo vai ficar com um polo positivo, porque ele vai ter a sua nuvem eletrônica deslocada
para o átomo que for mais eletronegativo. Por formar essa diferenciação de polos, a ligação covalente vai ser então polar. Por hoje é só. Nossa aula terminando por aqui. Se vocês ficaram com alguma dúvida, por favor, tirem essas dúvidas comigo lá pelo nosso grupo do WhatsApp ou pelo privado. Bons estudos a todos. Até a próxima então e valeu!